O mundo do entretenimento brasileiro, conhecido por seu glamour e brilho, esconde uma realidade nem sempre tão reluzente quanto as luzes dos estúdios sugerem. Recentemente vieram à tona informações sobre desentendimientos e rivalidades entre figuras proeminentes da televisão nacional, revelando um lado pouco explorado da indústria do entretenimento. Este artigo e este vídeo mergulham nas profundezas dessas relações conturbadas, explorando não apenas os fatos recentes, mas também o contexto histórico e o impacto dessas tensões no cenário midiático brasileiro. O caso Ana Hickman e Cris Flores, uma parceria marcada por tensões. As apresentadoras Ana Hickman e Cris Flores, que já dividiram o palco do programa Hoje em Dia, da Record TV, protagonizaram um dos casos mais comentados de rivalidade nos bastidores. Embora os rumores tenham garantido e ganhado força em dezembro de 2014, as origens do conflito remontam a declarações feitas pelo ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correia. Segundo fontes próximas à produção, o clima entre as apresentadoras se deteriorou significativamente após Correia afirmar publicamente que Cris nunca agradeceu pela ajuda oferecida por Ana e que ainda falava mal dela. Essa declaração teria sido o estupim para uma série de desentendimentos velados entre as duas profissionais. É importante ressaltar que, apesar das especulações, tanto Ana quanto Cris mantiveram-se em silêncio sobre o assunto, demonstrando profissionalismo diante das câmeras. Este comportamento levanta questões sobre a pressão enfrentada por figuras públicas para manter uma imagem de harmonia, mesmo em situações de conflito interno. Número 2. Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. Uma rivalidade histórica. O embate entre Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu é um dos mais longevos e conhecidos do público brasileiro. A origem desse conflito remonta aos anos 1990, período em que ambas estiveram romanticamente envolvidas com o piloto Ayrton Senna, embora em momentos diferentes. A situação atingiu seu ápice quando surgiram rumores de que Xuxa teria tentado reatar seu relacionamento com Senna, mesmo sabendo que ele estava em um relacionamento com Adriane Galisteu. Este episódio gerou declarações contundentes de Adriane, que questionou publicamente a atitude de Xuxa. É a mesma coisa que ela começar a namorar e eu ir lá atrás do namorado dela. Não acho justo, até porque foi ela que terminou com ele. Ela tem uma filha. Será que ela fala para a filha: corra atrás da pessoa que você quer, mesmo que esteja casada, namorando? Não é um bom exemplo, declarou Galisteu em entrevista ao programa Dois Chopes Com. Esta rivalidade, que perdura por décadas, ilustra como conflitos pessoais podem transcender o âmbito privado e impactar carreiras e percepções públicas no meio artístico. Guta Stresser e Pedro Cardoso. Tensões em A Grande Família. Um dos casos mais surpreendentes de conflito nos bastidores envolve os atores Guta Stresser e Pedro Cardoso, conhecidos por seus papéis na aclamada série A Grande Família, da Globo. O incidente que trouxe à tona a animosidade entre os dois ocorreu em 2012, durante as gravações de um episódio do programa. Na ocasião, Pedro Cardoso teria feito declarações extremamente críticas sobre Guta, afirmando que aturava Guta Stresser há 12 anos, bêbada no set, e que a considerava uma péssima atriz. Estas informações, além de chocantes para o público, revelaram uma dinâmica tensa que aparentemente existia há anos nos bastidores da produção. O episódio não apenas manchou a imagem de harmonia que o elenco de A Grande Família transmitia, mas também levantou questões sobre as condições de trabalho e as relações interpessoais em produções de longas durações. As rivalidades entre celebridades não são um fenômeno novo no Brasil e no mundo. Desde os primórdios da televisão e do cinema, conflitos pessoais e profissionais têm sido parte integrante da indústria do entretenimento. No entanto, o que diferencia os casos atuais é a rapidez e amplitude com que essas informações se espalham graças às redes sociais e à mídia digital. Historicamente, podemos traçar paralelos com outras rivalidades famosas, como a de Hebe Camargo e Xuxa nos anos 80 e 90, ou os desentendimentos entre Silvio Santos e outros apresentadores ao longo de sua carreira.
Estes casos demonstram que, apesar da evolução da indústria, certas dinâmicas interpessoais permanecem como desafios constantes no meio artístico. É crucial analisar esses conflitos não apenas como fofocas ou entretenimento, mas como sintomas de questões mais profundas na indústria do entretenimento. Eles podem revelar problemas estruturais, como pressão excessiva, competição acirrada por espaço na mídia e a dificuldade em manter uma vida privada em um ambiente de constante exposição pública. As rivalidades entre celebridades têm um impacto significativo no cenário televisivo brasileiro. Elas podem afetar a produção de programas e séries, influenciando decisões de elenco e até mesmo a continuidade de projetos, moldar a percepção pública sobre as personalidades envolvidas, podendo impactar suas carreiras a longo prazo, gerar discussões sobre ética profissional e comportamento nos bastidores da indústria do entretenimento, influenciar as estratégias de marketing e relações públicas das emissoras e dos artistas envolvidos, criar uma narrativa paralela que muitas vezes se torna tão ou mais interessante para o público quanto o conteúdo produzido pelos artistas. As rivalidades nos bastidores da televisão brasileira, exemplificadas pelos casos de Ana Hickman e Cris Flores, Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, e Guta Stresser e Pedro Cardoso, oferecem um vislumbre das complexidades e tensões que permeiam a indústria do entretenimento. Esses conflitos, longe de serem meras curiosidades, são reflexos de dinâmicas mais amplas que afetam o meio artístico e a sociedade como um todo. À medida que o público ganha acesso a essas informações, surge uma oportunidade para discussões mais profundas sobre as condições de trabalho no meio artístico, a pressão da fama e a importância do profissionalismo e respeito mútuo. Além disso, esses casos nos lembram que por trás das câmeras e dos sorrisos existem seres humanos com suas próprias complexidades e desafios. O futuro da televisão brasileira e da indústria do entretenimento como um todo dependerá, em parte, de como essas questões serão abordadas e resolvidas. Será fundamental encontrar um equilíbrio entre a transparência que o público demanda e o respeito à privacidade e dignidade dos profissionais envolvidos. Em última análise, essas rivalidades nos convidam a refletir sobre a nossa própria relação com a fama, o entretenimento e as figuras públicas que admiramos. Elas nos lembram que por trás do brilho e do glamour existem histórias humanas complexas e muitas vezes conflituosas que merecem ser compreendidas com empatia e nuance.